Fala aí, galerinha do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa para vocês aí do 8º A e do 8º B da Escola Estadual Dr. Lavoisier Maia, certo? Essa aula de hoje, excepcionalmente, está sendo gravada, é uma aula que já foi gravada, na verdade, para vocês aí dos 8º A e B. Então essa aula aqui é de número 6, certo? A aula de número 6, sexta semana já de aulas remotas. E está sendo divulgada hoje, no dia 24 de maio de 2021, tá certo? Acompanhe aí, na sequência do vídeo, do que se trata essa videoaula de inglês de hoje, tá bom? Valeu, galerinha, tchau, tchau! Fala aí, minha galerinha do YouTube, dando sequência aqui a nossa aula de número 6, aí para vocês do 8º ano A e do 8º ano B, do Lavoisier Maia, da Escola Estadual Dr. Lavoisier Maia, nessas aulas remotas do ano de 2021, mais precisamente hoje, no dia 24 de maio de 2021, então daremos sequência aqui à nossa aula, certo? Nós iremos aqui, pessoal, ó, calma aí que eu vou dar o zoom aqui, ó, aos nossos comparative adjectives. Então o assunto aí da aula de hoje é adjetivos comparativos, ou os adjetivos em sua forma comparativa, né? Eu costumo até dizer comparative of adjectives, o comparativo dos adjetivos. E ele diz o seguinte aqui, ó, nesse tópico do livro, né? Ele manda aqui na questão de número 1, ó. Look at the highlighted words in this informal text. Dê uma olhada nas palavras que estão destacadas, né? Que estão em enfoque nesse texto informal. Then complete the rules in the making sense box. Em seguida, complete as regras na caixinha, né? Na caixinha do fazendo sentido. E como esse livro aqui, pessoal, é do professor, a gente vai dar uma acompanhada aí no livro com as respostas, infelizmente, né? Mas o que importa aqui é nos ater às explicações, às regras. Então vamos lá, vamos ver o texto aqui, o que é que ele diz, né? Why is going to the movies? Aí, presta atenção aí o que está destacado, ó. A more satisfying experience than watching television. Por que ir ao cinema é uma experiência mais satisfatória do que assistir televisão, né? E esse texto aqui tem a fonte, né, aqui. Então vamos lá. Vamos acompanhar ele aqui. I like it better because you're hearing, seeing how others interact with the movie as opposed to just your view of it. Aí ele está dizendo, né, que gosta mais porque você ouve e enxerga, você escuta e vê como outros interagem, como as outras pessoas interagem com o filme, do que se fosse apenas a sua visão disto, ou do filme, né? The screen and sound is bigger. A tela e o som é maior, né? É isso que ele quer dizer. Note aí que está em destaque. And, in some cases, e em alguns casos, better than watching it at home. E em alguns casos, melhor, note aí que está destacado também, só que com uma cor diferente, do que assistir ou do que ver em casa. In addition, somado a isto, there are less distractions surrounding you. Em soma disso, somado a isso, há menos distrações ao seu redor. So people tend to get more into it. Então as pessoas, as pessoas tendem a mergulhar mais dentro do filme, digamos assim, né? As pessoas tendem a entrar mais dentro do filme, participar mais da experiência. Which can make a movie scarier, funnier and more exciting than watching it on TV. O que pode fazer um filme, o que pode tornar um filme mais assustador, mais engraçado e mais empolgante do que simplesmente vê-lo na TV, ou do que vê-lo na TV, né? Plus, além disto, there's an endless supply of fresh buttery popcorn. Além disso,
tem um suprimento infindável, né? Sem fim, de pipoca amanteigada fresquinha, certo? Então muito bem. Vamos adiante. Note que aí aqui na seção do Making Sense, fazendo sentido, né? Ele pede para você escrever no seu caderno as opções corretas e os exemplos do texto em cada caso. Se o adjetivo for ou seja, ele vai ser qual? Ele vai ser curto ou longo, né? Ele aqui está dizendo que vai ser o adjetivo longo, né? Então nós usamos, segundo a regra aqui que ele está dizendo, a palavra more na formação do comparativo. A palavra more é usada no caso 2 aqui, né? Antes do adjetivo, que foi o caso aqui, ó. More, que significa mais, satisfying, no adjetivo satisfatório, e ele é longo, ó. Ele é composto de mais de uma sílaba, né? Ele é composto de uma, de duas, de três sílabas. Satisfying, ou seja, ele é um adjetivo longo. E antes do adjetivo longo, para formar o comparativo dele, em inglês nós mudamos aí a palavra more. Mais satisfatório, more satisfying. Deixa eu me ver aqui. Sim, muito bem, ele disse que é para usar antes. Tá bom, já estou sabendo disso. Quando usamos o more, tá aqui ele, no comparativo, o adjetivo não sofre alteração na escrita. É só adicionar a partícula more. Não muda nada. Um exemplo no texto é a expressão 4, que é o then. A gente utiliza esse exemplo aqui, ó, o then. Então, para completar a estrutura do comparativo, a gente só basta completar unindo a sequência da oração, a sequência da frase com a partícula than, que significa do que, né? More satisfying than. Mais satisfatório do que. Tá bom? E o tópico B diz assim, ó, se o adjetivo for curto, que é o caso desses outros aqui, ó. Aqui é um outro exemplo que usa o more, né? Porque o exciting, empolgante, é um adjetivo longo. Por isso que ele usou a mesma regra do satisfying. Então, quando o adjetivo for curto, o comparativo é formado sem a palavra more. Nós não usamos a palavra more. Nesse caso, o adjetivo sofre alteração na escrita. Aí é onde o bicho pega. Um exemplo no texto é a expressão tananã, then, que ele vai usar aqui, deixa eu me ver aonde, hein? Aqui com better than, né? Que é melhor do que. A gente vai saber já já de onde surgiu o better. Então, muito bem. Aqui ele vai colocar várias dicas, várias regras, certo? Para a gente utilizar e transformar os adjetivos em suas formas comparativas. E temos também o campinho aqui que diz exceções, né? Alguns adjetivos têm formas totalmente diferentes nas suas formas comparativas, que é o caso do good, que apesar de ser um adjetivo curto, não é simplesmente somar uma certa partícula, como se diz aqui no quadrinho para outros adjetivos. Ele é um adjetivo irregular. O comparativo de good é better, ou se preferir no inglês britânico, better, né? Do mesmo jeito que acontece em português, meu povo. O adjetivo bom, né? Bom, tem a sua forma comparativa totalmente diferente. Seria o quê? Melhor. Tem algumas pessoas que ainda teimam em dizer mais bom, né? Ah, o Flamengo é mais bom do que o Vasco, né? Mas não, é para dizer o Flamengo é melhor do que o Vasco. Do mesmo jeito, nós temos aí a mesma coisinha em inglês. Good seria o adjetivo bom, porém better seria o comparativo melhor. Mesma coisa para ruim, né? Bad, né? Que seria mal, né? Mal com u, né? Assim, seria mal com u. E nós temos worse, que seria pior, né? Ruim, bad, e worse, pior. Ah, o Flamengo é mais ruim do que o Vasco. Não, o correto seria o Flamengo é pior do que o Vasco. Então pior seria worse. São exceções aí que a gente está estudando até agora. E aqui temos várias regras, meu povo, certo? Quando os adjetivos terminam em consoante e y, que é o caso de funny, divertido ou engraçado, scary, que é assustador,
easy, que é fácil. A gente troca o Y por I e acrescentamos ER. Aí nós temos funnier, mais engraçado, scarier, mais assustador, easier, mais fácil. E nós temos várias outras regras aí, né? Como, por exemplo, quando os adjetivos terminam em consoante, vogal, consoante. Como é o tipo, quando são construídos, né, na verdade, por consoante, vogal, consoante. Quando é o caso de big, que é grande, fat, que é avantajado, gordo, né? Dobre a consoante no final e acrescente R. Bigger seria maior, né? E fatter seria mais gordo, certo? Adjetivos terminados em E, que são curtinhos, né? Também, assim como big, como fat, como funny, como scary, como easy, a gente termina como, a gente só acrescenta um Rzinho no final. Nice seria legal, nicer, mais legal. Late seria atrasado. Later seria mais tarde ou mais atrasado ainda, né? Larger seria o comparativo de grande, né? Ou de avantajado, alguma coisa do tipo. Também é sinônimo de big, né? Large termina com E, só basta que eu acrescente um R para ter maior também, ou mais largo, digamos assim. Outros adjetivos aí são os adjetivos de uma sílaba apenas, né? Que são fast, old, tall e cold. Rápido, velho, alto e frio. Que não tem umas regras específicas para eles, né? Eles apenas simplesmente são formados por uma sílaba. Big e fat são formados por uma sílaba, professor. Sim, mas eles são compostos por consoante, vogal, consoante. Daí a regra vai ser essa. Quando eles não têm regras específicas, basta que acrescentemos ER no final para termos o comparativo. Fast, que é rápido, faster, mais rápido. Old, que é velho, older, mais velho. Tall, que é alto, taller, mais alto. Cold, que é frio, colder, mais frio. Certo? Sempre lembrando que em alguns casos nós temos que utilizar a expressão, cadê? Then. Por quê? Porque ela junta uma frase com a outra, uma parte da oração com a outra, significando, como eu já falei, do que, tá bom? Então, nós temos aí esses exemplos logo aqui embaixo que eu vou passar para vocês, certo? No exercício, tá bom, meu povo? Então, a aula de hoje é isso aí. Acompanhem e aguardem o exercício que eu vou passar sobre ela.